Olá, galera do cursinho Professor Edilson de Góes. Aqui quem fala é o professor Edson Júnior, tá? Eu faço parte da equipe de professores que compõem esse cursinho. Sou professor da disciplina de matemática, tá? E nesse exato momento eu vou estar aqui juntamente a todos vocês discutindo algumas questões que são recorrentes nas provas de Enem dos anos anteriores. Como todos bem sabem, estamos aí no período de quarentena, tá? E nesse exato momento ainda não sabemos quando retornaremos às nossas atividades presenciais, mas gostaria de afirmar para todos vocês que aqui de forma interativa, virtual, a gente vai poder estar discutindo alguns temas bem importantes para essa prova do Enem, que ainda está com sua data mantida, né? E a gente precisa, de uma maneira ou de outra, correr quanto tempo para que a gente possa recuperar um pouco desse tempo perdido. Tá? Então, com essa brilhante iniciativa do cursinho Professor Edilson de Góes, nós estaremos aí todo sábado na casa de vocês, e aqueles que não podem assistirem de maneira online, de forma imediata, vai ficar sendo disponibilizado sempre o link, para que você a qualquer momento possa estar fazendo o acompanhamento das nossas aulas, seja através do seu notebook, do seu smartphone ou do seu tablet. Tá joia? Então vamos trabalhar em conjunto aqui agora. Nesse momento eu vou estar compartilhando com vocês um PowerPoint para que a gente possa estar trabalhando de forma virtual essa aula que eu preparei com bastante carinho para a gente trabalhar nessa tarde de hoje. Bom, galera, a proposta da nossa aula aqui de hoje ela é totalmente o nosso aulão voltado para o Enem, tá? E eu quero estar fazendo inicialmente algumas considerações com todos vocês a respeito do que é que vocês irão encontrar ao redor dessa prova, principalmente na disciplina de matemática, ok? Então aqui eu trago para todos alguns dos principais conteúdos que são mais recorrentes na prova do Enem nos últimos 10 anos, tá? Vai desde revisões básicas do ensino fundamental 2, conteúdos básicos, mas que precisam serem bem revisados, como por exemplo, regra de 3, porcentagem, tá? Há conteúdos bem específicos do ensino médio, tá? Conteúdos como a parte de estatística, medidas de tendência central, função do primeiro grau, probabilidade, polígonos, paralelepípedos, função de segundo grau, análise combinatória, função exponencial, e eu ainda gostaria de estar acrescentando para vocês aqui nessa lista um conteúdo importantíssimo, que é a parte de probabilidade. Então, isso aqui foi uma pesquisa feita de conteúdos mais recorrentes na prova do Enem dos últimos 10 anos. Gostaria também de estar apresentando uma estatística aí. Muitas vezes a gente se depara com a prova de matemática no Enem, mas nós não sabemos como é que esses dados são compilados e, posteriormente, a tua nota, como é que ela está enquadrada, tá? Então, em matemática, as notas no Enem estão variando de 345,9 a 985,1. Isso tem sido aí uma estimativa dos últimos anos, tá? E essas notas, elas estão distribuídas por participante, por faixa etária, da seguinte maneira, tá? Aqueles alunos que estão com notas compreendidas entre 300 e 400 pontos, fazem parte de 14,3% dos alunos que se habilitam a fazerem a prova do Enem. Aqueles que estão com sua nota compreendida de 400 a 500 pontos, eles compõem uma grande massa. 43,4% dos alunos que fazem a prova do Enem têm notas recorrentes entre 400 e 500 pontos. Aqueles alunos que têm nota entre 500 e 600 pontos fazem parte de uma parcela de 27,5% destes alunos. Alunos que têm notas entre 600 e 700 pontos, aí já cai bastante. Você vê que é apenas uma parcela de 10 alunos que conseguem atingir esse percentual entre 600 e 700 pontos. Alunos que fazem acima de 700 pontos, na casa de 700 a 800, é apenas realmente
uma parcela bem pequena, tá? Que está dentro desse percentual, apenas 4,1% desses alunos. E quem tem nota de 800 a 900 pontos, você observa que é menos de 0,5% aí da população, realmente é uma parcela bem seleta que consegue chegar nesse patamar. Tá? E nós estamos aqui nesse exato momento para lhe ajudar a você crescer a sua nota para o Enem 2020. De tal maneira que eu preparei algumas questões focadas e voltadas para essa sua preparação, essa sua jornada. Tá? Eu sei que todos aí estão estudando nas suas casas, mas é sempre interessante que a gente possa estar vendo uma questão diferente, uma abordagem diferenciada, para que, se porventura questões similares a essa venham a cair na sua prova do Enem, você possa estar resolvendo ela da maneira mais simples possível e ganhando tempo para resolver as demais. Então, como proposta, eu trago aqui para vocês a questão 1, onde eu digo que o número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500 passagens. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? 38 mil, 40.500 passagens, 41 mil, 42 mil, 48 mil. Veja só, em janeiro, 33 mil. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Quantas passagens foram vendidas por essa mesma empresa em julho do ano passado? Então, eu pensei como resolução para essa questão de número 1 o seguinte. No mês de janeiro, foram vendidas 33 mil passagens aéreas. No mês de fevereiro, 34.500. No mês de março, 36 mil. No mês de abril, 37.500. Observem que existe uma proporcionalidade, tá? As passagens aéreas, elas estão aumentando 1.500 vezes, de 1.500 em 1.500 em relação ao mês anterior. Então, se em janeiro eu tinha 33 mil, fevereiro 34.500, aumentou 1.500 passagens de um mês para o outro. Então, de fevereiro para março, mais 1.500. De março para abril, mais 1.500. Até chegarmos em maio, que nos dá 39 mil passagens vendidas, e junho, 40.500. Julho, 42 mil. Então, nós sabemos que em julho foram vendidos, em julho do ano passado, 42 mil passagens aéreas. Essa é uma das maneiras mais simples que você tem de estar resolvendo essa questão, porque nós visualizamos que existe um padrão numérico aí e o número de passagens aumenta de 1.500 em 1.500, ok? Mas existe também uma segunda ferramenta, uma segunda metodologia para que você possa estar resolvendo essa mesma questão, que seria por intermédio de progressão aritmética, tá? Então eu gostaria de estar debatendo aqui também um segundo caminho para que você pudesse estar resolvendo essa mesma questão. O nosso resultado final é esse resultadozinho aqui, de 42 mil, é a nossa alternativa correta, tá? Então no julho foram vendidas 42 mil passagens aéreas. Mas um segundo formato de resolução para essa mesma questão seria o seguinte. Em uma progressão aritmética, se faz necessário que você consiga diagnosticar, perceber alguns termos, como, por exemplo, quem é o primeiro termo dessa sequência? É o 33 mil. Então, A índice 1 igual a 33 mil, tá? Razão. Eu preciso encontrar a razão desta sequência. Dentro de uma progressão aritmética, para que você possa estar encontrando a razão, basta que você pegue um termo qualquer a partir do segundo e subtraia do termo anterior. Por exemplo, segundo termo, 34.500, menos o primeiro termo, que é 30 mil, isso nos dá 1.500.
Mas você também pode estar fazendo o terceiro termo menos o segundo. Eu posso fazer o quarto termo menos o terceiro, o quinto termo menos o quarto e assim por diante. Mas quando eu faço o segundo, que é 34.500 menos 33.000, isso me dá uma razão igual a 1.500. Então eu sei que as passagens estão aumentando de 1.500 em 1.500. O próximo termo é o número de termos que essa sequência vai ter. Então, veja bem, o mês de janeiro é o primeiro termo, fevereiro é o segundo, março é o terceiro, abril o quarto, maio o quinto, junho o sexto, julho o sétimo. Então, significa dizer que o número total de termos dentro dessa sequência são os 7 meses ao qual está sendo proposto, de janeiro até julho. Então, N igual a 7. E a pergunta final é: qual é o número total de passagens vendidas quando nós atingirmos o sétimo mês? Então, o último termo de uma sequência é a índice N. Nós sabemos que N vale 7, então eu estou em busca do sétimo termo desta sequência. Agora eu preciso recordar qual é a fórmula da PA, a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Então eu trago para vocês aqui a fórmula básica, que diz que a índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R, onde a índice N é o último termo, a índice 1 é o primeiro, N é o número de termos, menos 1 multiplicado por R, que é a razão. E estes elementos estão bem aqui, que nós já captamos ele anteriormente. Então, eu vou substituir cada letrinha pelo seu valor correspondente. Assim sendo, eu fico com a índice N é o último termo. Eu não tenho o valor do último termo, por isso que aqui eu representei por uma interrogação, e esse último termo passará a ficar sendo representado por a índice 7. Então, substituir a índice N por a índice 7 igual. O primeiro termo eu substituo pelo seu valor correspondente, que é 33.000, está bem aqui. O sinal de mais eu só fiz repetir. N é o número de termos e o número de termos é 7, então 7 menos 1, multiplicado pela razão. E a razão já foi descoberta, ela é igual a 1.500. Fazendo as contas que estão aqui, eu passo a ter o seguinte: o meu sétimo termo ele é igual a 33.000, mais 7 menos 1, 6, 6 que multiplica 1.500. Então, entre uma soma e uma multiplicação, nós teremos que resolvermos a multiplicação primeiramente. Então, eu fico com o sétimo termo é igual a 33.000 mais 6 vezes 1.500, isso me dá 9.000. E 9.000 somado a 33.000, o sétimo termo é igual a 42.000 passagens aéreas foram vendidas no mês de julho do ano passado, e aí a gente passa a ter como alternativa correta a letra D dessa questão. Então aqui eu trago para você a resolução da mesma questão por dois caminhos diferentes. Cabe a você escolher o mais fácil, o mais prático. Tranquilo? Dando sequência ao nosso material, eu trago aqui uma segunda questão para que a gente possa estar fazendo a discussão dela. A questão ela nos propõe o seguinte: o contribuinte que vende mais de 20.000 de ações em bolsa de valores em um mês, ele deverá pagar imposto de renda, ok? O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por 34.000 um lote de ações que custou 26.000, terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de quanto? R$ 900 de imposto, R$ 1.200, R$ 2.100, R$ 3.900 ou R$ 5.100, tá? Então vamos nos prepararmos para resolver essa questão. Então vamos pegar os valores chaves para que a gente possa estar formulando o nosso pensamento a respeito dessa questão. O contribuinte que vende mais de 20.000 de ações em bolsa de valores em um mês, você já sabe que ele está sujeito a pagar imposto de renda. Vendeu acima de 20.000, vai pagar.
O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Então, um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil, terá de pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de... Então, eu pensei para a resolução dessa questão o seguinte, o lote de ações teve um custo de 26 mil. Então, aqui o C é a abreviação da palavra custo. Então, C de X é igual a 26 mil. Esse lote de ações ele foi vendido, que eu chamei a venda aqui de V de X, por 34 mil. Tá? O custo foi 26, a venda foi 34 mil. Então, qual foi o lucro obtido? Nós sabemos que em matemática financeira, o lucro ele é o valor da venda subtraído do valor de custo, né? Então, é venda menos custo. Então, lucro é igual a venda menos custo. Então, a gente passa a ter o valor do lucro eu não tinha, vendemos esse lote de ações por 34 mil, então o valor da venda é 34, menos o valor do custo, que é de 26 mil. Esse contribuinte teve nessa transação um lucro de 8 mil reais. E nós sabemos que ele vai ter que ser taxado pela Receita Federal. Você sabe que na Receita Federal, tudo aquilo que foi vendido acima de 20 mil tem uma taxação de 15%, mas é 15% em cima do lucro que esse contribuinte teve. Nós já calculamos o lucro dele, ele teve um lucro de 8 mil e ele vai precisar pagar 15% sobre o seu lucro. Então, de imposto de renda, eu chamei aqui o IR, né? Imposto de renda, ele vai ter que pagar 15%. Como é que eu calculo? Você vai calcular 15% sobre o valor do seu lucro. Então, isso aqui passa a ser 15% de 8 mil. 15% vezes 8 mil. Então, eu tenho que... O que é 15%? 15% é 15 dividido por 100. E você sabe que 15 dividido por 100 dá 0,15. Então, 15% é o mesmo que 0,15 vezes 8 mil. Tá joia? Então, por fim, basta que você multiplique 0,15 vezes 8 mil. Isso nos dá um total de R$ 1.200 de imposto a pagar. Então, a Receita Federal ela tem um crédito de R$ 1.200 sobre essa transação financeira. E nós temos como alternativa correta a letra B. Aqui, para a resolução dessa questão, nós utilizamos os conceitos de matemática financeira de lucro, que é venda menos custo, e aplicamos também o conceito de porcentagem. Nós temos aí dois conteúdos abrangendo essa mesma questão. Espero ter contribuído com vocês para a resolução dessa segunda questão proposta. Trago também para todos uma terceira questão, trago aqui uma questãozinha de geometria espacial, tá? A questão, ela nos diz o seguinte, diz que João propôs um desafio a Bruno, seu colega de